Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, 15 horas 4 minutos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia. Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje. Mas antes, Dilson, falar que muitas informações hoje aqui no Comunidade de Ação. A gente pede aí aos nossos ouvintes, preste bastante atenção. Vai ter notas aqui que vai deixar algumas pessoas preocupadas com o que vai ouvir. Mas vamos às nossas manchetes, meu amigo Jonathan Silva. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, as manchetes é na voz do Dilson Bebê. Boa tarde, Dilson, mais uma vez. Pois não, Brasil. Hoje, 17 de junho de 2025, e vão sim as principais manchetes. Hoje, uma terça-feira. Saúde pública. Governador entrega 56 milhões em equipamentos para hospitais. Folha de São Paulo. STF deve manter em ano eleitoral inquérito que mira milícias digitais. O estado de São Paulo. Israel diz dominar espaço aéreo de Irã. População foge de Teherã. Valor econômico São Paulo. Líderes empresariais focam o longo prazo a olho em juro e cenário global. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. O Globo. Por larga margem, Câmara aprova urgência para barrar alta do IOF. O Dia Rio de Janeiro. Prepare o currículo. Confira onde estão mais de 6 mil vagas em todo o estado. Correio Brasiliense. Distrito Federal confirma segundo caso de gripe aviária no Sul. Estado de Minas. Mais idosos são vítimas de violência na capital. 0 hora, Rio Grande do Sul. Trump diz que Teherã deve ser evacuada após Netanyahu indicar ataque em massa contra Irã. Diário de Pernambuco. Lei da tração animal entra em novo embate após 12 anos. Jornal do Comércio Pernambuco. Câmara aprova urgência para sustar efeitos de decreto do IOF. À tarde, Bahia. São João, na Bahia, terá temperaturas de até 11 graus. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará. Governador anuncia integração de forças de segurança. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Hoje, 17 de junho de 2025, estamos nos aproximando das festas juninas diferentes, diga-se de passagem, porque antigamente as festas juninas era a prioridade era as fogueiras, né? E a sanfona. Hoje nós temos cantor romântico sendo contratado, hoje nós temos uma coisa interessante. E está bem diversificado, tá? Bem diversificado. Muito bem, mas a Câmara aprova urgência. Vamos deixar esse negócio dos shows para Irapuã, né? A Câmara aprova a urgência do projeto que derruba o decreto que aumenta a alíquota do IOF. Olha, para quem não sabe o que é IOF, é imposto sobre deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, você quer que os impostos aumentem? Não. Daqui a pouco eu dou o nome aqui. Você quer que os impostos aumentem? Não. Então tá bom. Preste bem atenção no que vamos passar agora para vocês. Com a votação favorável, a proposta pode ser votada diretamente no plenário sem passar antes pelas comissões da Câmara. Muito bem. Então, o que aconteceu? Em uma vitória histórica para a oposição, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto do decreto legislativo, o PDL, que derruba o texto do governo que propõe o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Foram os 346 votos favoráveis, 97 contrários e apenas um deputado ausente por motivo regimental. A votação ocorreu na noite de ontem, segunda-feira, dia 16, um dia depois de o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicano da Paraíba, ter se reunido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A gestão petista havia publicado o novo decreto do IOF na semana passada.
Muito bem. Isso aconteceu e a maioria acabou votando contra esse projeto que o governo apostava que ia passar, mas que não deu certo, Dilson. Então vamos aqui passar para os nossos ouvintes como foi a votação. Agradecer aqui a Marcondes Oliveira, que mandou para a gente aqui. Confira como votaram os deputados da Bahia na urgência para o projeto que derruba o decreto do IOF. É aquela história, você quer que os impostos fiquem maior do que estão? Nós já temos nos produtos brasileiros 47% são de impostos. 47% que você compra do fósforo ao que você consumir vai para os cofres do governo. Muito bem. Após a votação na noite de segunda-feira, que foi ontem, do requerimento de urgência para o projeto que susta os efeitos do decreto do governo federal que elevou as alíquotas do IOF, o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicano da Paraíba, não quis definir uma data para apreciação da matéria e, com a urgência aprovada, o projeto de decreto legislativo pode ser colocado em pauta a qualquer momento no plenário. Hugo Mota afirmou, ao falar sobre a aprovação da urgência, que a votação se mostrou simbólica sobre o sentimento dos parlamentares a respeito do aumento de impostos por parte do governo federal. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. A Câmara dos Deputados seguirá nessa agenda, defendendo o que é bom para o Brasil. Os líderes estão conscientes. Há uma convergência de agendas. E, segundo ele diz que tem certeza, tem plena confiança de que o Poder Legislativo, a Câmara e o Senado, ao lado do Poder Executivo, conseguirão implementar essas agendas que é importante para o Brasil, foi o que afirmou o presidente da Câmara. O projeto de decreto legislativo, de autoria do líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, foi aprovado com 346 votos a favor e 97 contra. Diversos partidos da base do governo, como União Brasil, PSDB, PP, Republicanos, PDT e MDB, orientaram suas bancadas a votar a favor da proposta. Na bancada da Bahia, na Câmara dos Deputados, 24 parlamentares votaram a favor do requerimento. 11 votaram contra e 4 não votaram. Confira abaixo como votam os deputados baianos. A gente vai passar para os senhores aqui como foi a votação. Então vamos fazer o seguinte, você quer que eu fale primeiro quem votou a favor ou contra? Quem votou a favor? Muito bem. Quem votou a favor foi o Adolfo Viana, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, o Alex Santana, do Republicanos, Antônio Brito, do PSD, Partido Socialista Democrático, o Capitão Alden, do PL, Partido Liberal, Charles Fernandes, PSDB, Partido Social Democrático, Cláudio Cajado, do PP, Partido Progressista, Dal Barreto, do União Brasil, Diego Coronel, do PSD, Elmar Nascimento, União Brasil, Félix Mendonça Júnior, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, Gabriel Nunes, PSD, João Leão, PP, João Leão, para que vocês tenham uma ideia, é o ex-vice-governador do Estado. João Leão, do PP, José Rocha, do União Brasil, Léo Prates, é o cantor do Partido Democrático Trabalhista, Léo Lomanto, que é de Jequié, do União Brasil, Márcio Marinho, Republicanos, que é da Igreja Universal, Mário Negromonte Júnior, do PP, Partido Progressista, Neto Carleto, Avante, Otto Alencar Filho, PSD, Paulo Aze, União, Paulo Magalhães, PSD, Raimundo Costa, Podemos, Ricardo Maia, MDB e Rogéria Santos, Republicanos, também da Igreja Universal Votou a favor. do Reino de Deus, votaram a favor esses parlamentares. Os que votaram contra, quer dizer, esses que votaram contra, não estamos aqui criticando ninguém, eles estão lá como representantes do povo e, na minha ótica, teria que votar a favor Do povo. Bom, se eles votaram a favor do povo, alguém que votou neles ou que defende os nomes deles, naturalmente deve explicar aí para a sua família. Ou então ficar decepcionado. Ou então ficar decepcionado. Quem votou contra? Alice Portugal, do PCdoB. Bacelar, é o mesmo João Bacelar, só que esse é do Partido Verde. Votou contra. Daniel Almeida, também do PCdoB. Ivoneide Caetano, do PT. Jorge Sola, do PT. Joseildo Ramos, do PT. Josia Gomes, do PT. Lídice da Mata, PSB.
Pastor Isidório Avante, Valmir Assunção, PT, e Valdenor Pereira, PT. Esses parlamentares votaram contra, querendo que o aumento da alíquota do IOF, onde você aumenta os impostos que você já paga, que já é um absurdo, que a gente paga no Brasil. É verdade. Quando você vai dar uma olhada aqui no impostômetro, a gente vê um volume de dinheiro extraordinário. Enche vários bitrens só de cédulas, mas que está sempre quebrado, sempre precisa de dinheiro. O Brasil está aí devendo a todo mundo. Não votaram Arthur Maia, do União Brasil, João Carlos Bacelar, do PL, é o outro João Carlos, Roberta Roma, do PL, a esposa de João Roma, e Zé Neto, do Partido dos Trabalhadores, que também votou contra o governo. Você vê como funcionam as coisas. Então significa que esses parlamentares, aliás, esse não votou. Então significa o seguinte... absteram. Se absteram. Aqueles que votaram para que os impostos ficassem mais altos, mais caros, mais difíceis de ser cumpridos, porque quando vota para aumento dos impostos, imagine a carga tributária que aumenta para os comerciantes. Olha só. Para as fábricas também. Para as fábricas, etc. Agora, lógico e óbvio que isso aqui tudo pode mudar. Mas até o momento está desse jeito. É um rolo pressor. Exatamente. Tudo tá desse jeito no momento. A gente aguarda e espera que realmente não aumente, porque já foi pedido também permissão para que o parlamento brasileiro dê aval ao presidente, ao governo, não ao presidente, mas ao executivo, pegar um valor, um dinheiro, tomar esse dinheiro para pagar e sanar aquelas dívidas dos aposentados que foram lesados. Brasil. Então significa que quem roubou até agora não se fala em tomar nada dele. Nada. Nem foi indiciado. Estão querendo arrumar uma forma de pagar as pessoas que foram surrupiadas. Mas quem roubou parece que está livre, tranquilo, não sei o que vai acontecer, não tendo bola de cristal, deixando bem claro que no Brasil, pelo que a gente observa, pelo que a gente lê e pelo que a gente ouve, vale a pena, Dilson, ser ladrão. Brasil, a gente vê que o governo perdeu mais uma queda de braço aí, porque a gente vê, Brasil, que até mesmo nessa votação aí, os próprios partidos aliados ao governo também votaram a favor. Exatamente, como PSD e também o PP, o próprio vice-governador do estado aqui da Bahia. Perfeito. E a gente vê que eles poderiam eles poderiam estar evitando esse tipo de coisa lá atrás, quando o governo, com seus gastos imensos do governo, chegou a esse ponto, né? Não era para estar nessa condição hoje. E falando em relação à questão dos aposentados, essa questão se vão ser presos ou não, se vão pegos ou não, ser pegos ou não, a gente vê que a oposição, claro, está formando uma comissão para assim, criar uma CPI para poder investigar esse caso. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito lenta que vai acontecer e vamos esperar o que vai dar ainda em relação a isso. Muito bem, são 15h17. Um abraço aí para o Marcondes Oliveira. Marcondes, se quiser emitir a sua opinião com relação a tudo isso, fique à vontade, mande para a gente o seu comentário. Ele que não pôde comparecer aqui na comunidade, mas esta é a situação. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir Iraponte Sampaio, que ele fala sobre o preço, o dinheiro que se gasta nos shows de 3, 4 dias. Isso. E depois vira fumaça, tudo desaparece. Realmente é muito dinheiro. A gente quer também aqui parabenizar a secretária ou a secretaria do Meio Ambiente de Vitória da Conquista, quando a secretária do Meio Ambiente, intensifica a fiscalização de venda de fogueiras e apreende madeira na Feira do Rolo. E a gente sabe que aquele tempo de queimar, né, a madeira aí, já passou, não pode mais. O mundo está completamente devastado, nós não temos, nossas florestas estão indo embora. Então alguém tem que dar um basta nisso. Para isso você pode comprar suas fogueiras de eucalipto. Está liberado, você pode comprar. Mas madeira nativa não. E é o que está acontecendo aqui. A equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Dilson SEMA, intensificou neste mês de junho a fiscalização relacionada à venda de madeira destinada a fogueiras para o período junino. E nessa segunda-feira, foi ontem, a equipe apreendeu 1 metro cúbico de madeira na Feira do Rolo, no bairro Brasil, além
da apreensão, a equipe também multou o vendedor. Olha, eu não sei se é falta de aviso. Qualquer cidadão hoje, acredito que tem esse conhecimento que não se pode mais tirar a madeira nativa para isso. Né? Tem que plantar, procure plantar, né? Não acabar o resto que tem. E de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a doutora Ana Cláudia Passos, para o comércio de lenha, a documentação necessária envolve cadastro no órgão ambiental estadual, além do documento de origem florestal, o DOF, para o transporte e armazenamento de madeira de espécies nativas. Isso significa que a lenha comercializada deve ter origem legal e sustentável, a exemplo do eucalipto. Bom, está explicado. Cidadão que estiver vendendo fogueira aí. Como é que essa madeira chegou lá até esse cidadão para revender? Bruno? Naturalmente, por que essa fiscalização não chegou lá na raiz, no pé da... Naturalmente, desavisados trouxeram de outros municípios, de outras regiões. Mas de qualquer maneira, essa madeira está passando em algum lugar aí. Está tendo fiscalização para chegar até ali. Exato. Mas você vê que hoje eles pegam desvios e acabam vendendo. E a pessoa desavisada compra para revender. E aí acaba tomando prejuízo, né? Acaba tomando prejuízo. São 15h20, Deus. 15 horas e 20 minutos. Muito bem, Brasil. É isso aí, 15 horas e 20 minutos. Olha só, tem aqui Luana Prado lidera cachê, né? Luana Prado lidera cachê de Arraiá de Conquista 2025. A rocha vai custar mais de 1 milhão, Brasil. A Prefeitura de Vitória da Conquista divulgou no Diário Oficial do município nesta segunda-feira, dia 16, os valores dos cachês de várias atrações que vão se apresentar no Arraiá da Conquista 2025, um dos principais eventos juninos do interior da Bahia. As informações detalhadas constam aqui, né, nesta publicação. Lembrando que esse ano a Prefeitura mudou o palco, né, do forró, que o ano passado até então era no Glauber Rocha. Esse ano será no Parque de Exposição. O maior valor pago será para a cantora Luana Prado, Brasil, que vai receber R$550 mil por um show no dia 21 de junho. João Gomes, que já havia tido seu contrato divulgado anteriormente pelo blog do Senna, aparece em seguida com um cachê de R$500 mil. Os dois artistas lideram a lista de maiores investimentos. Entre os outros destaques, Thiago Aquino e Heitor Costa vão receber R$300 mil cada. Mocinho Sensação, Kevin Johnny e Túlio Milionário terão cachês de R$250 mil cada. O forrozeiro Edgar Mão Branca receberá R$160 mil. Edgar Mão Branca caiu um pouquinho, né? E o sanfoneiro Mestrinho, R$150 mil. Também aparecem na lista Geraldo Cardoso com R$120 mil e Robertinha da Catingueira com R$20 mil. Além dessas atrações, os valores de Mastruz com Leite, R$230 mil, Cat Love, R$120 mil e Erlan Forrozão, R$30 mil, já tinham sido divulgados anteriormente. Além dos cachês, o Blog do Centro também fez uma análise dos estilos musicais contratados pela Prefeitura e há uma predominância de atrações dos gêneros arrocha, que tem ganhado, como você falou aqui, né, das diversificações, ganhado cada vez mais espaço nos festejos de Vitória da Conquista e outras cidades no Nordeste. Tá aí. Olha, Deus, interessante que assim, nomes aqui como Thiago Aquino, Heitor Costa, o Kevin Johnny, o Marcinho, Sensação Luana Prado, Túlio Milionário, são representantes dessa vertente musical somente com as atrações de arrocha. A Prefeitura de Conquista vai desembolsar nada mais do que 1 milhão e 22, né? Agora, onde é que está? E o São João? Cadê o nosso São João? Cadê a essência do São João? A essência. O São João do licor, das quadrilhas. Cadê? Ficou aonde? Aquele negócio de fitas. A essência do São João, cadê? Cadê? Virou o que isso aqui? A cultura do São João, né? Acabou. Os próprios nordestinos estão acabando com o que eles mais defendem. O que tem na Luana Prado aqui a ver com a gente? Meu Deus do céu. E por quê? Nós temos um dos maiores forrozeiros aqui do Sudoeste, e do Norte e Nordeste é Mão Branca. Mão Branca. Perder para quem? Perder para quem aqui, rapaz? Olha só. Perdeu para muita gente aí. Vai perder para Thiago Aquino. Perder para Kevin Johnny, Marcinho. Rapaz, isso é piada, rapaz. Eu não estou culpando aqui. Eu acredito que
A contratante devia trazer para aqui forrozeiro, Flávio José, né? Trazer forrozeiro. O pessoal quer ouvir, quer dançar, quer brincar, o forró. Aí traz aqui, rapaz, olha, Marcinho, Sensação, Kevin, Johnny, nada contra os artistas, né? Tiago Aquino. Mas é cada qual no seu cada qual, né? Ah, pelo amor de Deus. Acho que o forró, a essência do forró, é sanfona, é a o pessoal de música... Luiz Gonzaga. né? Com certeza. Pela essência, né? Mestrinho, Geraldo Cardoso, conheço o Geraldo, já apresentei show dele. Erlan Forrozão, bom, tudo bem. A Robertinha, a Catingueira, tudo bem. João Gomes. Forró de São João Gomes. Realmente está complicado. E está aqui, ó. João Gomes, 500 mil, Tiago Aquino, 300 mil, Heitor Costa, 300 mil, Marcinho Sensação, 250 mil, Kevin Jones, 250 mil, Túlio Milionário, 250 mil, Edgar Mão Branca, 160, Mestrinho, 150, Geraldo Cardoso, 120, Cartilove, se o nome é esse, 120, Mastruz com Leite, Elon Fonzão, Robertinho. Olha, sinceramente, a gente tem que parar por aqui para a gente não falar bobagem. Você lembra que teve um radialista aqui que foi processado pelo seu presidente. Isso mesmo. O radialista está dizendo que para processar ele tem que processar todos os outros que fizeram o que ele fez. É isso aí. Para finalizar essa matéria, Brasil, com os contratos já publicados, o investimento total da Prefeitura e atrações musicais para o Arraiá da Conquista 2025 ultrapassa 2,7 milhões. 2.700.000, né? O evento acontece de 20 a 24 de junho no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. Pronto, aí. Tá aí. 15h26, 15 horas e 26 for viajar, vá lá e minutos. Se divirta, né? O Marcondes traz aqui um áudio, Dilson. Sim, manda aí. Vamos ouvir esse áudio, acompanhar aqui o que o Marcondes passou para a gente, qual é a sua preocupação, em relação... qual o comentário dele. São 15 horas e 26 minutos, estamos apresentando o Comunidade em Ação e estamos aí nos aproximando da festa assim, mais popular aqui do nosso município, e que em outros tempos a gente saía nas ruas daqui, o que mais incomodava era a quantidade de fogueiras. Hoje realmente, com o desmatamento que aconteceu, está difícil você fazer uma fogueira. Se você vai comprar uma fogueira, é como você disse, que até desmanchar a cama para ganhar um dinheirinho, porque o eucalipto, a fogueira de eucalipto está cara. Essa madeira nativa aqui não pode ser queimada, naturalmente vai passar essa madeira que foi apreendida para uma padaria, para uma casa dessas aí sem fins lucrativos. Isso. Porque não pode ser negociado o que eles tentaram fazer aqui. De forma que o São João nosso realmente está, cada dia que passa, ficando diferente, né? Começou assim no Carnaval, o Carnaval acabou, virou micareta, depois a micareta acabou, o que chama de micareta hoje é uma festinha de largo ali. Uma festinha fechada. Festinha fechada. E o São João, com uma quantidade de atrações que eu nunca vi, talvez seja talvez no São João de Conquista nunca se viu tantas atrações como está vendo agora, né? Aqueles cantores, eu me lembro que o Wesley fez até uma coisa muito interessante, que em cada distrito ele colocou uma banda, uma, duas bandas, não sei exatamente, mas em cada distrito ele colocou bandas, para que as pessoas dos distritos não deslocassem para o centro da cidade. Eu não sei agora como é que está, se está do mesmo jeito, eu não sei. Nós temos 11 distritos, cada distrito desse receberia uma ou duas bandas que tocariam ali, e as pessoas ficariam ali. Manter ali aquela... evitaria povo, acidentes, né? Um bocado de coisa. E também a polícia ficava até mais fácil a polícia trabalhar. Distribuía policiais nesses distritos para dar segurança a essas pessoas. E tentar conservar também um pouco da cultura junina, né? Um pouco da cultura junina, porque nesses distritos eles já seguram um pouco mais. Agora na cidade você vai vir, em época de São João eu vi Kevin Johnny. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Marcondão. Boa tarde, Wilson Brasil e ouvintes do Comunidade em Ação. Uma certa ocasião aqui em Vitória da Conquista,
um projeto de lei foi levado à discussão e aí alguns vereadores que são cristãos resolveram reunir-se entre eles e discutir o assunto porque, segundo o texto do projeto de lei, feria alguns princípios defendidos pelos cristãos. Aí me lembro que um vereador evangélico, membro do partido do autor do projeto, ele disse o seguinte, que na Câmara ele não se comportava de acordo com os princípios de fé que ele comungava e nem com a questão de família, mas sim o que o partido determinasse. Porque o que o partido determinasse era assim que ele votaria. Ou seja, o partido está acima do princípio de fé dele, que ele diz que é cristão, ou seja, está acima de Cristo, e o partido está acima da família dele. Pois bem, observemos como cada deputado que diz nos representar votaram nessa situação aí da emergência aí do IOF. Né? Verdadeiramente eles estão preocupados com a nossa situação financeira ou estão preocupados em agradar apenas e tão somente o seu chefe maior, o presidente da República? Então a maioria dos membros do partido aí do presidente votaram a favor do projeto. E o povo que se dane. Marcondes de Oliveira, para o Comunidade em Ação. Muito bem, muito bem. Daí é verdade, é exatamente isso aí. O povo que se exploda. O povo que vá para a China. Não se preocupe não, que daqui a 4 anos, 3 anos, sei lá, 2 anos, 1 ano e pouco, tá batendo na porta da sua casa, então vai lá e volta do mesmo jeito. Olha, cada dia que passa, Marcondes e amigos ouvintes da comunidade, cada dia que passa a gente fica mais, se conscientiza cada vez mais de que realmente o povo merece o que tem. Porque eles não se elegem sozinhos. Né? Eles não vão para ocupar uma cadeira daquela sozinhos. Se ele levantar pela manhã e pensando, eu quero ser deputado, sozinho ele não vai. Ele precisa do voto. E quando as pessoas votam, então... Se repetir o prato é porque... porque não podem reclamar do sabor. Muito bem, são 15h31, nós temos aqui essa matéria interessante que fala sobre o ex-governador do Ceará, não é? O ex-governador Ciro Gomes. Ele que foi candidato a presidente da República, votação realmente bem baixa, abaixo do que esperado, né? Abaixo do esperado. Mas ele está paquerando aqui, está namorando firme com o Partido da Social Democracia Brasileira. Eu já estive aí nesse partido, sinceramente gosto muito do PSDB, mas eu gosto do PSDB de Fernando Henrique. E está dizendo aqui o seguinte, o PSDB considera a filiação de Ciro Gomes próxima de se concretizar. As conversas miram as eleições de 2026 e ocorrem após o recuo da aliança entre os tucanos e o Podemos. A cúpula nacional do PSDB considera a próxima filiação do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e a vê como uma espécie de ganho para o partido após uma série de derrotas eleitorais. Não sei se você se lembra que os adversários aqui, há alguns anos atrás, era PT e PSDB. O PSDB de Fernando Henrique, que Fernando Henrique subestimou o atual presidente Lula. Quando o presidente Lula candidata-se a presidente da República e que, se eu não me lembro bem quem foi o candidato, foi Alckmin, ou se foi Serra, acho que foi Serra, e que o presidente também não botou a cara, não trabalhou, não lutou, subestimou o Lula. E o Lula está até hoje como presidente da República. Olha só quando é que Fernando Henrique deixou de ser presidente. Bom, falando com relação a Ciro Gomes, o ex-ministro que está há uma década no PDT mantém conversas com dirigentes tucanos que contam com o seu desembarque na sigla nos próximos meses. Claro, de olho na disputa pelo governo cearense em 2026. A possível chegada de Ciro foi antecipada a aliados pelo presidente nacional do PSDB, o senhor Marconi Perillo.
E isso em uma reunião na manhã de ontem. Qual a sua avaliação? Como você vê Ciro Gomes? Como político? Aquele homem que já foi candidato a presidente, foi candidato a governo, foi... E já foi governo do Estado. Foi governo do Estado. Brasil, eu acho o Ciro Gomes, pelo menos ele falando, ele se mostra uma pessoa muito inteligente. Que tem conhecimento, né? Tem muito conhecimento, né? E eu uma vez eu senti até vontade já de até votar nele. Mas eu vejo também ele uma pessoa muito temperamental, uma pessoa um pouco descontrolada, né? E eu vejo também que ele tem poucos aliados. Eu não sei qual, né? Ele tem muito poucos aliados. Então a gente fica sem entender realmente o que acontece por trás dos bastidores, né? Em relação da pessoa que ele é, né? Eu não sei como político. Então a gente fica um pouco assim, né? Aí só para quem dizer melhor, mesmo é quem foi, né? Que morou em Fortaleza, que é cearense, que sabe como é que foi o governo dele lá. Que conhece a peça que conhece a peça de perto. Mas eu, na minha opinião, eu não arriscaria ou não? Eu não arriscaria. Não arriscaria. Não. Olha, ele é realmente um cidadão inteligente, pelo menos ele demonstra isso nas suas palestras, nas suas palestras. Porém, como você disse, ele é realmente temperamental. Diga-se de passagem, ele chegou a correr atrás de um cidadão que faz a limpeza na cidade, porque o carro passou a pegar o lixo e ele não tinha colocado o lixo fora ainda. E quando ele chegou, o carro ia na frente e ele xingou, foi uma confusão. É realmente temperamental. Agora, tem um detalhe, eu acho que nesse país está precisando de um doido, assim, de alguém, de alguém que bata na mesa e que tome uma providência, porque, olha, eu faço uma comparação, uma empresa aqui de Salvador, e que tinha um engenheiro de campo, não vou citar o nome dele, e tinha alguns encarregados e tinha um mestre de obra, que era o engenheiro prático no campo. Sim. Né? E o diretor da empresa chegou um dia, fez uma reunião e falou assim, olha, eu estou altamente preocupado e eu vou ter que fazer, eu espero que vocês não me levem a mal, ele falando, né? Porque eu vou ter que fazer umas mudanças aqui. Aqui, essas pessoas que estão aqui conosco são todas pessoas que nós confiamos, que a gente acredita e sabe que vai executar suas funções com conhecimento e com competência. Porém, nesse setor, nesse momento, eu preciso distanciar umas pessoas daqui de outras. Eu preciso tirar esse mestre daqui, ou então eu preciso tirar um engenheiro daqui. Essas duas pessoas aqui, nesse canteiro só, não vai dar certo. Porque todos dois são duas pessoas educadas. E a gente precisa de uma pessoa educada aqui, mas eu preciso de um outro brabo. O cara que... Então, eu acho que no Brasil a gente está precisando de alguém assim. De alguém que chega na mesa e bata na mesa e fala assim, vamos fazer assim. Porque hoje... Você está vendo aqui essa matéria que nós estamos falando do IOF? Água, né? Essa matéria que nós estamos falando do IOF. Sim. Embaixo tem um dizendo o seguinte, quem manda aqui é o Centrão. Né? E na Câmara dos Deputados a gente sabe que quem manda é o Centrão, que é o maior número de parlamentares. Quando eles querem votar uma coisa, eles votam e já era. É pelo voto, é pela maioria, já era. Então, às vezes, a gente precisa de alguém para fazer isso, porque a gente está cansado dessas pessoas polidas, educadas, né? E que acaba acontecendo o que está acontecendo cada dia que passa. E aí, se for fazer por exemplo, for fazer uma comparação agora, o governo anterior, o governo federal anterior, era um cara meio pirado, né? Que talvez tenha perdido a eleição para ele mesmo, com aquela maneira de ser. Quando você foi ver o resultado financeiro do que ele pegou e do que ele deixou, olha só o que aconteceu. Ele deixou o Brasil em boa situação. Em uma situação bem melhor do que ele pegou. Quando você vai ver agora, que entrou um pernambucano na presidência da República, a gente vê que o Brasil está numa situação né, degradante, horrível, ruim, desastrosa, devendo e aumentando e precisando economizar, tira aqui, tira ali. Precisando aumentar imposto para poder equilibrar as contas. Para equilibrar as contas. Então fica difícil. A gente precisa de um maluco nesse país para ver se dá um jeito, porque ninguém aguenta mais. 15 horas 38 minutos, a gente vai rapidamente a um bloco de apoio e daqui a pouquinho a gente volta abraçando aqui a Maria Souza. Isso. E abraçando aqui, fizemos contatos
E mandar um abraço aqui para a Califórnia, para o doutor Ebenezer Fagundes, que também está nos ouvindo. E daqui a pouquinho a gente tem aí a matéria de Irapuã Sampaio. Perfeitamente. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. São João da Economia, Mineirão Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Leite condensado Italac 395 gramas 5,28. Cerveja Skol Lata 350 ml 2,98. Mussarela peça o pedaço quilo 29,80. Ofertas válidas até 18 de junho. O melhor São João da cidade é no Mineirão Atacarejo. Vem fazer Mineirão. Outra dica importante para que você tenha uma saúde financeira é que você comece a minimizar as suas posses. Se você tem na sua casa algum bem que não é necessário, que está tendo algum certo de dispêndio financeiro, está consumindo um pouco das suas finanças, né, daquilo que você ganha. Você tem uma casa com muitos cômodos, às vezes você pensa que é melhor você ir para uma casa com menos cômodos, ou você tem vários animais de estimação, ou então você está planejando comprar algum outro bem ou um veículo novo que vai levar um maior dispêndio para você. Repense sobre a necessidade de tantas posses e minimalize para que você possa reduzir os seus dispêndios pessoais. Apoio de Melodia! Muito bem, 15 horas 41 minutos. Esse é o seu Comunidade em Ação, deixando você bem informado nas tardes aqui em Vitória da Conquista. E vamos mais uma matéria aqui de Irapuã Sampaio, ele que fala hoje sobre os altos valores para os shows nas festas juninas, aquilo que a gente começou falando aqui na nossa programação. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, senhores ouvintes. Rádio Melodia 87.9, programa Comunidade em Ação. Aí, Brasil, muitos municípios da Bahia estão enfrentando o problema da seca, né? Principalmente a região norte do estado. E entre esses municípios, nós temos 3 que está naquela situação de emergência mesmo. Pediu pipa, carro-pipa está entregando água, e o povo mandando economizar, e a produção agrícola zero praticamente. Entre esses municípios está Bonfim, região norte, Tucano, ali próximo ali à Serrinha, e Quijingue, que é um município de 25 mil habitantes, naquela linha Lagoinha-Sergipe. Esses municípios estão englobados entre os 3 que vão gastar mais no São João, entendeu? O custo chega a 4 milhões de reais. O Ministério Público do Estado da Bahia e o Ministério Público Federal têm estudado essa situação e têm interditado esses grandes artistas que vão cantar com cachês acima de 1 milhão, entendeu? Tem cachês aí de 1 milhão, 1 milhão e 200, cachês de 700 mil. Agora, esse dinheiro não poderia ser retornado para a população em termos de alimento, em termos de pesquisas ou perfurações de poços, limpezas de açudes, para que dê uma segurança hídrica à cidade. E aí, o que é que vocês acham? Será que o Ministério Público está errado em proibir essas grandes contratações? Eles não proíbem a festa.
A justiça está proibindo o desperdício, já que esses municípios estão englobados no polígono da seca e estão em sistema de emergência, entendeu? Decretado pelos prefeitos. E nas redes sociais, aí, se você buscar algumas redes aí, você vai ver o apelo dos prefeitos. Então está a cidade de Tucano, fica ali próximo a Araci, a Serrinha, a cidade de Quijingue, que está ali naquela linha de Alagoinhas, acho que é perto da fronteira, e a cidade de Bonfim, entendeu? E Quijingue tem 25.200 habitantes. O custo chega a 4 milhões de reais. E aí? E a população, como é que fica? Vai dançar 3, 4, 5 dias de forró e vão beber água onde depois? Irapuã Sampaio para a Comunidade em Ação. Rádio Melodia 87.9. Tá aí a fala de nosso querido Irapuã Sampaio, né? Falando muito bem em relação a essa questão dos custos, né? Que as festas juninas traz para os nossos municípios, né, Brasil? Bom, depois a gente vai reclamar da sorte, né? O dinheiro foi embora, eles estão fazendo o trabalho deles. Né? Fazendo o trabalho deles, né? Eles não vão vir aqui se oferecer para cantar de graça, claro. Eles são profissionais, têm que vir trabalhar. Uhum. Aí há um questionamento por parte da comunidade, mas de outros não. Parece que a maioria concorda. Então, se a maioria concorda, está tudo bem. Isso. Agora, o pessoal tem que começar a pensar. Tem que começar a pensar. Que a situação não está boa. Uhum. É aquela coisa, é um curtido de fumaça. Você se diverte, pula, brinca, enche a cara, adoece e tal, etc. Porque Enfim. talvez as pessoas reclamam, Brasil, porque talvez um valor, um valor que vem para a Secretaria de Cultura, se é a mais ou menos ou o mesmo valor que vai para a Secretaria de Saúde. Então, eu acho que é nesse sentido aí que às vezes as pessoas reclamam, né? Então, eu acho que tem que custear um valor menos, né? E sobrar mais para a saúde, para a educação, para a segurança. Né? Esse dinheiro que é passado para essa pasta, que é a cultura, deveria ser menor, porque a gente precisa de dinheiro da saúde, precisa de dinheiro da segurança. Mas, enfim, mas parece que a maioria concorda e gosta, então deixa tocar o barco para lá. Olha, são 15 horas e 46 minutos, o Marcon também fala sobre o assunto. Vamos ouvir o Marcon de Oliveira mais uma vez. Boa tarde, mais uma vez, o Wilson, Brasil e ouvintes do Comunidade em Ação. Olha, Dilson, na minha opinião, o poder público, seja municipal, federal, estadual, qualquer um deles, só deveria contratar artistas sem expressão, artistas que já têm nome e que são renomados verdadeiramente, deve ser para apresentação em espaço privado para o público que paga bilheteria. Dinheiro do governo jamais deveria ser gasto para esses fins, para bancar cachê altíssimo de artistas renomados. Enquanto isso, nós temos, por exemplo, farmácias populares faltando losartana, certo? Então, vamos prestar atenção aí, governo, porque depois não venha reclamar de que a sociedade é ingrata, viu, Marcondes de Oliveira? Pois é, tá aí, né? Tá aí. A gente sabe que tem... Eu vi uma emissora de rádio hoje, o cidadão dizendo que o que a gente entendia como São João já não é mais a mesma coisa. Uhum. Como é que é? Aquele fazer compadre, vamos fazer compadre do São João. Aquelas coisas do São João, que a coisa era tão bonita, mas diz que o desenvolvimento da tecnologia acabou fazendo com que a tudo própria mudasse, evolução, né? A própria evolução mudasse. Você hoje traz uma guitarra em vez de uma sanfona. Né? Hoje você traz um baixo, né? Hoje você traz um teclado e não traz um pandeiro, traz um triângulo, um zabumba. Hoje você chega seminu para cantar, ou as cantoras seminuas, mas não traz o chapéu de couro, o jaleco. A própria letra em si da música, Brasil, hoje você não vê mais aquela letra do nordestino, né, que vem acompanhando as letras, a gente não vê mais, né? Não vê mais. Então, levam mais para... Você contrata um cantor de rap, né? É rap? Uhum. Mas não traz um forrozeiro. Você traz um
João Gomes, que a gente não tem nada a ver, é um artista, excelente artista e tal. Mas não é a praia dele, né? Mas não é a praia dele. E não traz uma Marinês, que deve estar velhinha também. Então, fica complicado isso, né? E, enquanto isso, vão descendo de goela abaixo das pessoas. Mas o que se observa, e vai ter ônibus de graça, viu, Jonathan? No dia dos shows, vai ter ônibus de graça para garantir o público lá. Garantir o público. Eu não sei se tiver, que me perdoe, por favor, aquilo que o Wesley criou, eu não estou dizendo isso aqui para puxar com o Thierry, que nem simpatia por ele eu tinha muito, assim. Mas apesar de saber que é um grande homem. Mas, por exemplo, nos distritos, o que Wesley fez, eu achei bacana. Colocou as bandas lá, diminuiu muita coisa, muitos gastos, né? Aquelas pessoas que vão visitar seus parentes na zona rural, aí já tem aquela... ele já pode sair e ir para essas festas ali nos distritos, nos povoados e tal. Mas, enfim, isso faz parte, mas eu não sei como é que está agora, com tantas atrações aqui na cidade, vai todo mundo vir para cá mesmo e que Deus nos proteja dos acidentes. Estrada parece que a gente bem tem, né? Só que é estrada apertadinha. As estradas para a zona rural a gente sabe que está em péssimas condições também. Mas tudo isso aí faz parte, o povo gosta disso. Não é isso que o povo quer? Então Verdade. Isso que aconteça. Tudo bem. Muito bem, são 15 horas 50 minutos. 15 horas 50 minutos. Nós temos aqui mais algumas... e o Fluminense empatou, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A vitória do Flamengo de ontem também, né? O Fluminense não ganhou porque não era para ganhar mesmo, tudo bem, mas aquele gol não podia perder. Falhou ali nas finalizações, né? É uma coisa horrorosa. Não se pode perder gols como aquele. Pode não. Enquanto isso, meu amigo Dilson Bebê, a Caixa Econômica, eu queria, não sei se isso, vou passar agora, se acha que dá tempo de passar agora para Jonathan aqui, porque olhe bem, olha só o que está acontecendo na Caixa Econômica Federal, né? Eu passei aqui para o Dilson, só passar para lá. Olha o que está acontecendo na Caixa Econômica Federal, e quem vai falar para a gente é nosso repórter lá de Brasília, que vai falar para a gente. Esse repórter é a maneira de dizer, viu? Da Rádio Nacional, que vai falar para a gente o que realmente está acontecendo. É o Vitor Mendes, estagiário lá da Rádio Nacional, vai falar para a gente. A Caixa começa a pagar FGTS de quem optou por saque aniversário. É uma matéria, mas parece que está com esse PIX, essa nova, que não é essa matéria agora, essa matéria do PIX automático, parece que está... as continhas que o cara tem lá na Caixa está desaparecendo. Está desaparecendo. Muita coisa vão deixar de ser feita, né? Vai deixar de ser feita. Então vamos aguardar. Mas tem essa matéria interessante. A tecnologia, são os avanços que estão chegando. Vamos ouvir aí na voz do Vitor. Está no ponto aí, Jonathan? Então você pode soltar. A Caixa Econômica Federal vai iniciar nesta terça-feira a segunda etapa de pagamentos do FGTS. Vão receber os trabalhadores que escolheram o saque aniversário e que tiveram contrato de trabalho suspenso ou extinto entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. Cerca de 6 bilhões e 400 milhões de reais vão ser pagos a mais de 8 milhões de trabalhadores. Segundo a Caixa, nesta nova etapa, o pagamento é destinado a quem tinha saldo superior a R$ 3.000 e que recebeu o primeiro crédito no mês de março. Já para aqueles com saldo bloqueado por conta da garantia de antecipação do saque aniversário, vai ser pago o valor referente à remuneração das contas nos meses de março, abril e maio, que estará disponível em 1º de junho. O pagamento vai ser feito por meio de crédito na conta bancária que foi cadastrada anteriormente pelo trabalhador no aplicativo FGTS, não sendo necessária a presença em uma agência. A conta deve ter sido cadastrada até o último dia 28 de maio para o recebimento automático. Quem perdeu esse prazo poderá fazer o saque em canais físicos, como lotéricas, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. O pagamento para quem não se cadastrou vai ser feito de forma gradual. Nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril recebem nesta terça-feira, dia 17. Já quem nasceu em maio, junho, julho e agosto recebem no dia 18 e nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro serão pagos no dia 20. O cartão cidadão pode ser usado nos canais físicos para sacar valores de até R$ 3.000. Para saque acima desse valor, ou caso o trabalhador não possua o cartão cidadão, é preciso ir a uma agência da Caixa e apresentar os documentos pessoais. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
o Vitor Mendes trazendo essas informações aqui para nós. E rapidamente aqui, Dilson, antes de ir para o futebol, antes para o esporte, olha, você ter as coisas. O Brasil registra quase 2.000 casos de meningite entre janeiro e abril. Isso está escondidinho aí. Pai. Os jornais não falam, os canais de televisão, os grandes canais de televisão também não falam. São 2.000 casos de meningite entre janeiro e abril. 2.000 casos. O presidente Jair Bolsonaro é indiciado em inquérito da ABIN paralela. Isso aí todo mundo está sabendo, todo mundo está ouvindo. 3 homens de fé. Exposição em Salvador celebra os Santos Juninos. Salvador, a gente sabe que é a capital do Brasil, parece que é a capital que tem mais católicos, ou pelo menos pessoas que dizem ser católicos. A Polícia Federal prende 2 pessoas por participação em fraude do INSS. Isso aqui é uma herança maldita que tem no Brasil, que eu nunca vi uma coisa dessa. Parece que lá no Israel, lá no Irã, tal, guerra, tal, mas aqui é furto, é roubo, é desvio, é esculhambação. Essa é a nossa guerra, né? É a nossa guerra. A CGU e a Polícia Federal apura fraudes em contratos de ONGs com prefeituras de Pernambuco. Veja só, não para, são tantas matérias que tem, tantas notícias que tem, todas elas estão ouvindo o quê? Desonestidade, fraudes, etc. Verdade. E Israel confirma que matou o novo chefe do Estado-Maior do Irã. Então, tá tudo, a China já começa a se envolver, os Estados Unidos começou a se envolver, a Rússia já está com o pé atrás, as coisas estão começando a funcionar, a França também, a Inglaterra. Olha, as coisas estão de um jeito que ou o brasileiro e a brasileira, aquelas pessoas que têm senso de responsabilidade, de respeito a Deus, as coisas de Deus, ou vão aos joelhos pedir a Deus piedade, ou tudo leva a crer que está começando e tem a possibilidade de acontecer uma terceira guerra mundial. Verdade. Dessa vez. A gente lamenta muito com relação a isso. E cada vez mais adolescentes usam cigarro eletrônico, é o que revela a pesquisa. Então, é tanta coisa ruim que está acontecendo, viu? É tanta coisa ruim que está acontecendo. A Câmara aprova a urgência de propósito que derruba o ato da EOF que nós falamos aqui. Lula participa de reunião ampliada para a segurança energética do G7. E para completar e encerrar esse assunto, o Israel fechou a sua embaixada no Brasil. Israel fechou a embaixada no Brasil. E pediu para o pessoal voltar. O que está acontecendo? Prova que relações com o Brasil também acabou. Está balançado. O Lula está dando razão ao Irã. Está achando que o Israel fez uma... Né, foi desumano e tal, etc. Resultado, está se intrometendo, enfim. Mas fazer o quê? O povo gosta disso, então que isso aconteça, que se dane para lá. Agora, é uma pena que muitas pessoas inocentes é que vão pagar o pato. Verdade. 15 horas e 56 minutos, vamos falar um pouquinho rapidamente de esporte, aí 2 minutos para isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Tá aí, Brasil, 15 horas e 57 minutos. Olha só, ontem o Flamengo, né, que estreou pela Copa Mundial de Clubes, né, que venceu por 2-0 o Esperance, né, na noite dessa segunda-feira, 16 de junho. Esperance de onde é? Quem é? Esse time é da Lituânia. Meu Deus, nunca ia falando esse time. Pois é. Aí é o seguinte, esse jogo foi 2-0, né? O Flamengo dominou a partida praticamente, né? Com posse de bola e grande volume de jogo. E agora aguarda o confronto decisivo contra o Chelsea. Aí a coisa vai pegar, viu, Brasil? Que é na próxima sexta-feira, dia 20, às 15 horas, horário de Brasília. Já o Fluminense hoje, né? Empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund. Um grande jogo onde o Fluminense dominou praticamente toda a partida e era para ter vencido o Brasil, mas infelizmente não aproveitou as chances que teve. E jogou muito bem. Jogou muita bola. Muito bem treinado pelo Renato. Representou muito bem todos os outros jogos dos brasileiros. Olha, eu confesso que eu nunca confiei no Renato, mas eu tô achando que eu estava enganado. Eu confio, eu gosto muito do trabalho de Renato Gaúcho. Tem uma notícia boa aqui pro Vasco. Reforços pontuais estão a caminho do Vasco, viu? Então, muita coisa boa também. A movimentação nos bastidores do Vasco da Gama indica que mudanças estão prestes a acontecer. Com a chegada recente do executivo português Ademar Lopes, o clube acelera o processo de reestruturação do elenco, com foco em contratações estratégicas e urgentes. O objetivo é suprir as carências mais evidentes do time, sem comprometer o planejamento financeiro.
Vem muita gente boa pro Vasco da Gama aí. Tá chegando. E o Vasco vai mudar essa história. É preciso. O Vasco, a gente sabe que hoje o Vasco tem uma folha muito grande aí de despesa. O Vasco deve muito, né? Mas vamos torcer para que realmente esses investidores chegam e possam aí contribuir e pagar essa dívida, e o Vasco... A ideia é realizar contratações cirúrgicas, segundo definiu o jornalista Marcos Jacobson do canal Detetives Vascaínos. A intenção é evitar apostas de risco e buscar atletas com características bem definidas para funções específicas dentro do sistema de jogo. É isso aí. Dilson, até amanhã. Até amanhã. Amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta-feira, né? É, porque quinta-feira véspera tá todo de férias. Véspera de Corpus Christi, né? É. Corpus Christi, então... Então a gente ainda vem aqui amanhã. Vem sim. Grande abraço a todos, fique com Deus, até amanhã. Até amanhã, fique com a programação da Rádio Melodia. Abraço, até lá. Tchau, tchau.